Fala, meu povo! Rapidamente aqui vamos falar sobre a prescrição para execução aí de créditos não tributários, tá certo? Então, portanto, nós sabemos que o artigo 174 do artigo 174 do CTN traz para a gente, né, a forma da prescrição, o cômputo, né, do período para que possa a Fazenda Pública aí executar o seu devedor, né? Então, como é que está escrito? Onde é que está escrito isso? Vamos lá para a tela para a gente verificar, beleza? Olha só o que diz a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. É quem vai dispor sobre o Sistema Tributário Nacional, né? E vai falar aqui, na verdade, essa lei, sobre o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, Lei 5.172. O artigo 174 diz pra gente o seguinte: a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. O crédito tributário, ele tem a sua constituição definitiva a partir do momento que há o quê? A inscrição em dívida ativa, beleza? Então, a partir do momento em que o fisco, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inscreveu o crédito na dívida ativa, o que vai acontecer? Passa-se a fluir, né, o termo ou prazo inicial aí para que a própria Fazenda Pública possa executar esse crédito, beleza? Mas nós sabemos, e o que deu ensejo aqui para a gente falar sobre esse vídeo é justamente a cobrança, porque isso é muito comum, né? A cobrança por parte do INSS de alguns créditos, frutos de pagamentos indevidos, né? Dos benefícios previdenciários. Né? O INSS pagou lá por um período X um benefício previdenciário e aí, logo em seguida, ele passará a cobrar esse crédito de volta. Qual é o prazo que nós temos? A Lei 5.172, artigo 174, ele vai, né, justamente reger quais situações? As situações aqui, ó, do crédito, certo? Do crédito tributário, beleza? Então, portanto, todo e qualquer crédito, ainda que esteja inscrito em dívida ativa, não se aplica a regra 174 do CTN, tá bom? O que acontece então? Olha só o que diz pra gente aqui a Lei 9873 de 99. Essa lei vai estabelecer a prescrição para o exercício, estabelece a prescrição para o exercício de ação punitiva. Aqui, via de regra, o que nós temos? Nós temos aqui aquelas penas, né, aquelas penas de multa, né, que estão previstas aí, né, no âmbito da administração pública federal. Nós temos a multa trabalhista, multa de FGTS. Essa lei estabelece justamente sobre isso. E ela diz o seguinte no artigo 1º 1A: constituído definitivamente o crédito não tributário, veja bem, constituído definitivamente o crédito não tributário, né, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 anos. Então, prescreve em 5 anos o crédito inscrito, né, em dívida ativa que não seja débito tributário. Mas perceba que aqui nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de ação punitiva. Aqui nós estamos falando da multa trabalhista, da multa eleitoral, né? Nós estamos falando desse aspecto. E a nossa pergunta ainda diz o seguinte: olha, é sobre o crédito, via de regra, conferido, né, ou pago à pessoa determinada através de um benefício previdenciário. Foi essa a indagação que me trouxe, né, a pesquisar sobre isso daqui. Então, portanto, para esses créditos que possuam natureza punitiva, nós aplicamos a Lei 9873 de 1999. E ainda assim, a prescrição também é de 5 anos, tá certo? Através de uma ação de execução, galera. Através de uma ação de execução. Por quê? Porque, via de regra, essa multa gera um título executivo extrajudicial. Então, portanto, é através de uma ação já de execução. Não há que se discutir, né, o mérito ou o conhecimento disso daí. Tá bom? Pois bem, o próximo passo, nós temos aqui a próxima pergunta: qual o prazo para que possa a Fazenda Pública cobrar seus créditos não tributários? Não tributários. Nós vimos que os créditos anteriores que nós falamos são créditos não tributários, porém, fruto de quê? De uma ação ilícita, né? É uma ação que tem que teve um cunho aí de punição. Aí o prazo prescricional, nesses casos da multa, por exemplo, é
5 anos, também de igual prazo do artigo 174 do CTN. Mas os créditos não tributários, oriundos de pagamento indevido de benefícios previdenciários, o INSS pagou errado, constatou-se que houve fraude, né, nesse benefício, pagou por X anos, ou então houve a concessão de uma tutela lá provisória, né, uma tutela de urgência antecipada, continuou-se a pagar aquele valor e no final o processo lá, o segurado, melhor dizendo, ele perde, né, digamos assim, a demanda, ele terá que devolver esse crédito aí, beleza? Então, portanto, qual é o prazo? 5 anos, 10 anos? Nós sabemos que o prazo para a cobrança das contribuições sociais, veja bem, das contribuições sociais que tem natureza tributária, era de 5 anos, foi para 10, veio, depois voltou para 5 novamente. Hoje, 5 anos também para cobrar, né, essas contribuições sociais. Porém, tem aí um caráter, né, tributário, tá certo? As contribuições voltadas aí para a Seguridade Social, beleza? Então, não é a mesma coisa. Nós estamos falando de parcelas que foram pagas referente a benefícios previdenciários. É o salário. A verdade é essa, é o salário, tá? Vamos embora. Não existe uma lei específica sobre esse caso. Realmente, a lei 9873 que eu falei agora há pouco aqui, essa lei não se aplica especificamente ao caso desses benefícios aqui ou dessa cobrança, tá certo? Não existe isso. Por quê? Porque isso aqui não se trata de uma pena, de uma multa, não. Essa ação de ressarcimento ela é diferente. E aí, em havendo essa lacuna, o que a jurisprudência fez? Já que não tem uma norma específica para esse caso, nós aplicaremos aqui o decreto 20.910 de 1932. Esse decreto, por sua vez, estabelece o prazo de 5 anos. Eu trouxe aqui apenas esse julgado do TRF, né, esse informativozinho aqui, para que vocês possam pesquisar na internet, porque tem muitos já. Então, a jurisprudência TRF4, TRF5, TRF1, você vai encontrar que aplica-se o prazo justamente de quê? O prazo dos 5 anos, né, por analogia aí ao decreto-lei número 20.910/32 para a cobrança dos benefícios previdenciários. E aqui resta, por fim, a inaplicabilidade do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. O que diz o parágrafo 5º que a Procuradoria do INSS tentou reverter aí no julgamento no STF? O parágrafo 5º do 37 vai dizer o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, na verdade, a lei vai estabelecer, que lei é essa aqui, gente, que nós estamos falando? Da Lei 8492 de 92, né? 8492 de 92, que é justamente a lei da 8429, não é 92 não, gente, a lei é 8429 de 92, perdoe-me, esqueça isso daqui, ó. A lei de improbidade administrativa é a lei 842992, estou ficando maluco, né? É quem estabelece o prazo prescricional. E para ação de improbidade, olha só o tanto que nós estamos caminhando. A ação de improbidade são 5 anos, mas a ação de ressarcimento, olha só, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As ações de ressarcimento, dano ao erário, enriquecimento ilícito, prejuízo aqui, oriundos da lei 8492, elas são o que, gente? São imprescritíveis. Quem foi que falou isso? O STF. Tá certo? O STF falou que essa ação de ressarcimento ela é imprescritível, oriunda de onde? Oriunda da Lei 8429/92, Lei de Improbidade Administrativa. E aí o INSS, via Procuradoria, no que diz respeito a essa ação de ressarcimento por conta de pagamento indevido de benefício, queria também, né, que o STF entendesse que a cobrança desses benefícios que foram pagos indevidamente, com fraude, o que quer que seja, pelo fato de terem caracterizado o dano ao erário, tá certo? Também fossem imprescritíveis, mas não é. Então, qual é o prazo? Deixa eu só voltar aquela perguntinha. Qual é o prazo que nós temos aí para que a Fazenda Pública possa cobrar o pagamento indevido dos benefícios previdenciários? Olha só o prazo, bem grandão para você, ó, 5 anos. Contados a partir de onde? Da inscrição em dívida, ou melhor, digamos que não inscreveu em dívida, mas
o segurado teve ciência, certo? E aí, digamos que lá em 2010, e a Fazenda veio propor a ação em 2016. Nesse caso aqui, ó, a ação de cobrança, a ação de ressarcimento está prescrita, beleza? Tranquilidade? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu quero deixar aqui agora os meus contatos. Se você gostou desse vídeo, dê o like aí, curta, compartilhe, tá certo? Se inscreva aí no nosso canal, tá aqui já na tela, ó, deixando para vocês. No Instagram, prof.marcospauloaraújo, Facebook, prof.marcospauloaraújo e no YouTube, né, Prof. Marcos Paulo Araújo. Se inscreve no canal, aperta no sininho aí, curta e compartilha, dê essa moral para o professor, que em breve estarei aqui com novos vídeos. Fui!